Olá, meus amores! Na aula de hoje, nós vamos aprender a usar corretamente verbos no infinitivo. A forma de identificar esses verbos é pela terminação. Eles terminam com AR, ER, IR e OR. Mas tenham cuidado, porque palavras como lar, mar, cor terminam com AR, OR, mas não são verbos. Esta regrinha só se aplica aos verbos. Mas qual a importância dessa aula? Para que eu devo aprender a usar esses verbos no infinitivo? Para evitar erros como este aqui. Eu nem vou ler, eu vou deixar você ler sozinho, para que você perceba se há realmente algo de errado. Antes de falar sobre a imagem anterior, eu vou trazer um pouquinho à memória de vocês o que são verbos. São palavras que trazem a noção de ação, estado, fenômeno da natureza. É um assunto que vocês viram quando vocês estavam ali, acredito que pela 3ª ou 4ª série, e que, se esqueceram, vocês devem buscar trazer à memória. Se você observou direitinho, todos os verbos aqui estão com R no final. Eles estão na sua forma nominal, no infinitivo, sem sofrerem conjugação nenhuma. Agora que a gente já relembrou o que é verbo e a gente já está compreendendo mais ou menos como que se apresenta um verbo no infinitivo, nós vamos observar essa imagem. Os verbos estão destacados de vermelho. E se vocês observarem até o papel, ele está assim meio que amassado, como se a pessoa tivesse escrito, observado que errou e quisesse descartar aquele erro. Mas então, o que eu devo fazer para evitar estes erros? Presta bem atenção. Quando o pronome pessoal estiver na primeira pessoa do singular, ou seja, o pronome eu, o verbo deve ser flexionado. Flexionado é a mesma coisa de conjugado. Presta bem atenção. A primeira frase aqui eu retirei lá do papelzinho amassado. Olha como ela está escrita. Eu não dormir nada durante a noite. Soou estranho, não foi? Por quê? Porque eu li como está escrito. Se está com R, a gente tem que ler o R. E quando a gente fala com o R no final, fica estranho. Por que ele fica estranho? Porque ele não deveria estar ali. Observe as demais frases, todas com o pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Então, eu li bastante e não eu lir. Eu consegui e não eu conseguir. Eu vi minha avó e não eu vir. Eu desci as escadas e não eu descer. Tá, eu entendi. Mas e se o pronome pessoal, o eu, não aparecer escrito? Se ele não aparecer escrito, não tem problema. A regra é a mesma, o sentido é o mesmo. Quando eu digo sair atrasada, quem é que está falando se não eu? Se eu digo comi demais, quem está falando? Eu. Consegui acessar o site e não conseguir acessar o site. Desci a ladeira, morri de fome. Olha o recado do gatinho. Ele está dizendo o seguinte: para você não usar o verbo no infinitivo, sem conjugação, como ou em casos que ele deva estar flexionado. Como assim? No primeiro exemplo aí, sair. Sair está conjugado. Se está conjugado, você não pode escrever este verbo como se ele não tivesse flexionado, como se ele não tivesse conjugado. Você não pode escrever sair. Você não pode usar o verbo no infinitivo. E para não esquecer, só uma coisinha. Dá uma pausa rapidinho se você ainda não se inscreveu no canal. Deixa aí o seu like e compartilha o vídeo, tá? Voltando para nossa aula.
A segunda coisa que você tem que fazer é prestar bastante atenção à leitura e à pronúncia das palavras. Olha para essas duas frases, vamos lê-las juntos. Você não falar comigo porque vamos trabalhar hoje. Você já fez a leitura lá atrás, mas agora nós vamos ler juntos novamente. Presta atenção como fica estranho. Você não falar comigo porque eu não dormir nada durante a noite. Eu só sei cozinha isso. Vamos trabalhar hoje? Esses tipos de erros são inadmissíveis. Por isso, da necessidade de você prestar bastante atenção para evitá-los. Não adianta depois você dizer aquela frase: "Ah, mas você entendeu". Não vá por este caminho. Tente sempre fazer o correto, escrever corretamente. Aqui está o segredo. Leia com atenção. Preste bastante atenção. Fique atento ao que você está lendo, ao que você está ouvindo, ao que você está falando. Principalmente a usar as redes sociais. Antes de dar o clique de enviar, siga todos esses passinhos acima. Você não vai se arrepender. Tá, eu já aprendi. Mas e quando é então que eu vou usar o verbo com o R no final? Eu já aprendi que se eu uso o pronome pessoal eu não devo usar o verbo no infinitivo. O uso mais comum é em locuções verbais, ou seja, locução verbal é quando um verbo, que a gente chama de auxiliar, junta-se a outro verbo que a gente chama de principal. Quando os dois se juntam, o significado da expressão, ele se amplia, ele fica mais completo. Nos estudos gramaticais, é comum a gente ouvir essa expressão locução. Então, quando você ouvi-la, lembre-se, é o uso de duas ou mais expressões para ampliar o significado, para melhorar a compreensão. Na locução verbal, o verbo principal, lembra que tem o verbo principal e o verbo auxiliar. O verbo principal estará sempre em uma das formas nominais. As formas nominais são infinitivo, gerúndio ou particípio. Ah, Pro, não estou lembrando deste assunto. Não tem problema. O principal agora é você focar no infinitivo, que é o que a gente está estudando nesta aula. Olha só, o exemplo lá do papelzinho amassado. Vamos trabalhar hoje. Aqui está correto, tá bem? Nós temos aí dois verbos, vamos e trabalhar. Vamos é o verbo auxiliar e trabalhar é o verbo principal. O verbo principal ele está no infinitivo. Aqui nós vamos ver alguns exemplos, tá? Exemplos mesmo que eu tirei do contexto da escola. Vai postar no YouTube ou no grupo? Então, temos aí dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, que está no infinitivo. O outro exemplo, quando é que vai ter aula? Vai e ter. Vou mandar a atividade. Nos três exemplos, nós temos locuções verbais, ou seja, o uso de dois verbos com o valor de um, vamos dizer assim. Aconteceu aí uma coincidência nos três exemplos, o verbo auxiliar ser o verbo ir. Não tem problema. E eu só quero que você preste atenção nos verbos principais. Os três estão no infinitivo e devem ser escritos com o R no final. Agora, olha esse exemplo aqui. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, estarei com ele. Você pode estar pensando aí, bom, se tem ali o pronome pessoal eu, então acordar não poderia ter o R no final, correto?
E agora, a frase está correta ou não? O que é que você me diz? A frase está correta. Por que que a frase está correta? Porque aqui o verbo ele não foi conjugado conforme o pronome pessoal eu. Esse verbo ele foi conjugado no modo que a gente chama de modo subjuntivo, ou seja, o verbo tem assim, ele passa assim essa ideia de algo que não está certo, não aconteceu com certeza. Então, se você vai usar uma frase onde o verbo ele está sendo aplicado com essa ideia de incerteza, ele vai ficar no infinitivo. Olha só, amanhã, quando eu acordar? Então, não dá certeza mesmo, porque é algo que ainda vai acontecer. E se acaso? Então, é algo futuro sem certeza. Olhos de baixo. Quando conseguir, eu mando a foto. Mais exemplos de verbos no infinitivo que foram utilizados dentro de um contexto de incerteza, ou seja, no modo subjuntivo. Se ele for dormir, quando ela comprar, quando eu te chamar, todas essas aplicações mostram uma situação de incerteza. Proi, quando mais eu posso usar este verbo no infinitivo sem ser flexionado, sem ser conjugado com o R no final? Quando ele não se referir a sujeito, ou seja, é necessário controlar o vírus, não tem um sujeito aqui. Quando tiver valor imperativo, ou seja, uma ordem, o comandante ordenou atirar, ou tiver por sujeito um pronome oblíquo. Deixe-as sair, mandei-os entrar. Ai, Pro, é muita informação, eu não vou conseguir memorizar. Não se preocupe, não é essa a intenção da aula. O que eu quero aqui é que você consiga discernir o básico, para que você evite aqueles erros mais grosseiros que a gente tem observado com frequência nas redes sociais. E se você estiver bem atento, de olhos e ouvidos bem abertos, para não falar, para não escrever errado, você vai conseguir aplicar esse assunto sem perceber. Você não vai nem estar se apegando às regras em si, mas você vai conseguir observar quando algo estiver errado. Então é isso, por hoje é só, até a próxima aula. Eu espero que você tenha assimilado este assunto. Se você ficou com alguma dúvida, volta no vídeo aí para poder assimilar. Se ficou com dúvida, manda a pergunta para mim, até porque fica melhor para eu saber qual foi a sua dificuldade. Eu vou deixar uma atividade aqui embaixo, você vai treinar para poder colocar em prática aquilo que aprendeu, tá bom? Cheiro da Prolíris.